Cara, nos últimos tempos eu tenho ficado meio assustado, porque é impressionante a quantidade de conteúdo da Coreia do Sul que eu ando consumindo. E é conteúdo muito bom e a gente precisa falar disso. Se você não vive numa bolha, você sabe que existe a cultura woke e que praticamente tudo que é produzido no Ocidente, com principalmente o que é produzido em Hollywood e nos Estados Unidos, tem um viés absurdo, esquerdista, lacrador, minorias e por aí vai. E que, cara, infelizmente isso atrapalha a maioria das obras. Então, simplesmente eu vejo lá a sinopse da história. Se tem alguma coisa que não me agrada, eu simplesmente vou lá e não assisto. E tava engraçado na minha vida, porque ultimamente eu comecei a assistir as coisas antigas, então eu pegava conteúdos de 2012 pra trás e tava só consumindo aquilo. Só que aí começaram a aparecer com forças as séries coreanas. E não só séries, mas os caras estão construindo um império de cultura. E tudo que você via antigamente sobre o Japão e a questão dos animes, dos mangás, cara, pode esquecer, porque a Coreia do Sul é a que vai mandar em tudo agora. E eu trouxe aqui pelo menos 5 séries que você tem que ficar de olho, porque elas têm uma qualidade sinistra, uma qualidade absurda. A gente também vai falar um pouco de economia e capitalismo, afinal, talvez a Coreia do Sul seja o último país capitalista que exista. Mas vamos lá. O que você tem que entender? Eu comecei assistindo Round Six. E claro, se você já assistiu, você sabe que isso aqui é bom pra caramba. E a graça do Round Six é porque o protagonista aqui, ele é um cara. Ó, vai vendo a história. Ele é um cara que, sei lá, a mulher dele largou ele não tem perspectiva nenhuma, ele tá devendo, ele pega dinheiro com a agiota. Ele é o brasileirinho médio. Se essa série fosse no Brasil e esse cara fosse, sei lá, um baseado em você ou em mim, cara, ficaria perfeito. O cara é um brasileirinho médio e, queira ou não, a Coreia do Sul é o Brasil que deu certo. Eles são muito parecidos com a gente na questão cultural. Eu acho que até, cara, se você fizer algumas comparações, tipo o funk, o K-pop, as roupas que eles usam, as nossas, as redes sociais deles com as nossas, cara, são extremamente parecidas, chega até a ser assustador. Por isso que eu sempre uso essa expressão. Coreia do Norte é o Brasil que deu certo, ok? Beleza, vi Round Six e não ficou por aí, tá? Depois eu vi a Batalha do 100. E cara, que série monstruosa. É um reality show e, porra, vem do reality show. Só que é absurdo, porque aqui é simplesmente a meritocracia. O melhor corpo ganha a parada. Então você tem que ser o cara com mais força. Ou pode ser mulher também, né? Mas geralmente quem fica no final são os caras por causa das provas de força e resistência. Mas aí você tem que ser o cara com a força mais equilibrada. Você não precisa ser o mais forte, mas o cara com a força mais equilibrada. Você tem que ter uma estatura mediana. Você tem que ter uma resistência brutal. Cara, é basicamente a escolha do corpo perfeito. E aqui entram jogadores de futebol, lutadores de MMA, crossfiteiros, cara da musculação, halterofilismo, jogador de tênis de mesa. Eles pegam praticantes de todos os esportes, medalhistas olímpicos, colocam ali no Battle Royale e só sai um. E isso aqui é sinistro, já tem 2 temporadas, você precisa assistir isso aqui, ok? Lembrando que a primeira temporada teve muita coisa errada, porque eles ainda estavam aprendendo sobre o processo. A segunda temporada foi extremamente brutal. E eu não posso dar spoiler de quem ganhou, mas o cara era um monstro. O cara simplesmente era um monstro. E aqui você vê que eu me empolgo muito com a, a maneira coreana de contar as histórias, né? Round Six não era um reality show, mas era uma série baseada uma série mostrando um reality show conspiracionista pra caramba, do jeito que eu gosto. A Batalha do 100 era um reality show, só que de força. Depois eu assisti a melhor de todas, que é o Jogo do Diabo, onde eles pegam ali talvez as 10 pessoas mais inteligentes da Coreia e colocam num jogo
muito, muito brabo. Um jogo onde envolve traição, contar mentira, envolve também raciocínio lógico, matemática. Aqui é exatamente o contrário da Batalha do 100, porque aqui é baseado somente no desempenho físico. No jogo do Diabo é somente o desempenho mental. Então, o reality show também muito bom. Vocês têm que assistir isso. E o que eu tô assistindo agora, atualmente, não terminei ainda, é o Jogo da Morte. Então, olha o que eu te mostrei aqui. Eu te mostrei uma série comum, eu te mostrei um reality show de força, eu te mostrei um reality show de inteligência, e agora eu tô te mostrando uma série. E essa série aqui é muito estranha, porque basicamente ela não tem tema definido. Ela fala um pouco sobre o cristianismo, ela fala um pouco sobre ação, filmes de ação, fala um pouco sobre suspense. Às vezes ela é um pouco gore também, pra quem gosta de uma parada um pouco mais pesada. Cara, eles basicamente fazem tudo do melhor do que já existe e colocam a história de um cara que é muito parecido com um ser humano médio. É muito parecido com um ser humano médio de qualquer lugar do mundo. E nessa série envolve muita questão de. Eu vou até passar um pequeno spoiler, não vai atrapalhar você, mas é sobre um cara que comete suicídio. E até falar suicídio aqui no YouTube é uma bosta, mas a história é sobre um cara que comete suicídio. E aí, ele vê que o suicídio resolve os problemas dele, mas na verdade ele é um egoísta de merda, porque a mãe dele fica extremamente triste, a namorada também. E, cara, é uma história muito, muito brutal. E tem muitas reviravoltas e é muito foda, cara. Isso aqui é muito foda. Eu peguei essa recomendação de série, vou até passar o local, lá na Liga Nerdola. Eu sei que muita gente aqui acompanha a Liga Nerdola. Cara, isso aqui é muito brutal. E o que eu quero dizer pra você é exatamente isso. Que na minha vida sempre houveram ali duas motivações pra consumir cultura. Que foi a motivação do Ocidente, principalmente a americana, e depois a japonesa. Então eu assisti sempre lá Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, papapá, papapá. Só que aquilo é extremamente bobo hoje em dia. Os animes de hoje em dia são extremamente bobos. Talvez o último anime com uma história decente tenha sido Naruto. Pelo menos dos que eu vi. No mais, eu só assisto os animes de esportes, como o Blue Lock, por exemplo, que é muito bom. Haikyuu também é muito bom. Só que aí a gente fica carente, por quê? O Japão, é aqui onde entra a parte chata da história. Por que que o Japão já não produz tantos conteúdos bons? O Japão não produz tanta coisa boa simplesmente porque existe um colapso na sociedade japonesa, onde eles têm juros zero. Eles saíram do juro zero recentemente, mas eles tinham juros zero, então eles não tinham como se sustentar, a sociedade estava colapsando. Basicamente, o japonês ou ele tem um emprego muito bom ou ele é um miserável. Então é uma cultura extremamente corporativista. A pessoa já entra na escola com 5 anos de idade tentando entrar na Samsung. Cara, é muito maçante a vida japonesa. Então é extremamente difícil. A vida japonesa é extremamente difícil. Mas o que você tem que entender disso tudo? A cultura oriental japonesa, que fez animes bons, ela fez isso porque ela foi impulsionada pelo boom econômico da época. Então, de 90 até 2000, o Japão era um país muito top. O Japão era um dos países mais ricos do mundo naquela época. E por causa disso, existia também aquela demanda de séries, animes e cultura japonesa sendo exportada para o mundo, e tudo aquilo deu muito certo. Só que hoje em dia, como o Japão é um país praticamente quebrado, não quebrado, mas o Japão é um país estagnado, ele fica ali um pouco capenga, inclusive na questão de exportar a sua cultura para o mundo. E existe um outro país que agora está no seu boom econômico, que é a Coreia do Sul. Então você vê que muitas vezes eu tento desassociar, mas não dá. A economia, ela é a base de tudo. Se você elege um político, se você acredita em Estado, pelo amor de Deus, vote baseado na economia. A economia é a base de tudo, certo?
E aqui você pode ver, tem uma matéria aqui da BBC, tá? Não é um excelente portal, mas você pode notar aqui. O que que os caras fazem? Cara, o K-pop é estourado no mundo inteiro, é muito maior do que o funk brasileiro, por exemplo, é muito maior do que as músicas latinas, é muito maior do que as músicas indianas, principalmente sendo que os indianos já são metade da população mundial. Mesmo assim, um país extremamente pequeno produz e influencia milhões de pessoas. Então você vê que a guerra cultural, ela é muito, muito braba, porque a Coreia do Sul é um país minúsculo, só que por causa de música, todo mundo conhece a Coreia do Sul. E é isso que eles estão exportando para o mundo. Tem até uma outra matéria aqui que diz que o governo da Coreia do Sul irá investir em games nos próximos 5 anos. E a gente, inclusive, já teve um lançamento, né? Que é o Stellar Blade. O jogo explodiu. O jogo explodiu principalmente porque a protagonista aqui é uma gostosa, mas o jogo explodiu. E é pouco do que vai acontecer daqui pra frente. A Coreia do Sul é o novo Japão. Vocês estão vendo isso em tempo real, então vocês têm a chance de acompanhar tudo isso desde o início. Sabe a galera que assistiu Astro Boy, que assistiu Akira, lá no início dos anos 90? Então, você tá tendo essa oportunidade de novo, porque o conteúdo de entretenimento que esses caras estão produzindo é absurdo. Assista qualquer uma das coisas que eu recomendei aqui e comente nesse vídeo. É muito, muito bom, ok? Então, o que que você tem que entender do geralzão desse vídeo aqui? A Coreia do Sul é uma potência porque ela é capitalista. Ela sendo capitalista, ela tem os mesmos problemas que o Japão tinha no passado e no futuro ela vai enfrentar os mesmos problemas do Japão, que são os problemas que você já conhece, que é a taxa monstruosa de arrasta pra cima, cultura corporativista pra caramba, uma desigualdade social absurda. Não muito absurda igual o Brasil, tá? Mas tem uma desigualdade social. É, no Japão, eles estão até abrindo agora as fronteiras para outros países, mas na Coreia do Sul não é tão simples. Uma diferença legal da Coreia do Sul para o Japão é que o cristianismo é presente, muito presente na Coreia do Sul. No Japão isso não era. Então, talvez não sejam tão parecidos. Afinal, a religião molda muita coisa. Enfim, e que você tem que entender de uma vez por todas que quem está no topo é quem é bem financeiramente. E isso vale para tudo. Na sua cidade, quem é bem financeiramente está nas melhores posições. Na cultura pop, quem é bem financeiramente está nas melhores posições. A indústria dos games, quem está por cima é quem tem grana. No futebol, Flamengo e Palmeiras dominam porque eles têm grana. Tudo isso é gestão, beleza? Entenda de uma vez por todas, não há milagre aqui. A Coreia do Sul não está fazendo um milagre. É capitalismo, investimento, gestão, entre outras coisas. Bom, espero que tenha refletido aí um pouco sobre esse assunto e vejo vocês na próxima.